Olá a todos e todas, aqui é Ernesto Barros, eu estou aqui na Central de Notícias do Jornal do Comércio no Recife, eu sou o repórter de cinema aqui do JC+, nosso caderno de cultura, entretenimento, esportes. E hoje eu estou muito bem acompanhado, né? Geralmente eu estou aqui sozinho no bloco, mas hoje eu estou super bem acompanhado. À minha direita é Mariana Jacó, produtora, distribuidora do filme Todas as Cores da Noite, dirigido por Pedro Severiene, que está aqui com a gente também, que vai falar sobre o lançamento desse filme. É um projeto muito caro a Pedro, que já vem de vários anos, e finalmente o filme chega na tela grande. O filme já está em exibição no cinema do Museu em Casa Forte e vai ter uma sessão especial às 7 da noite. 7h30? 7h30. Às 7h30 no Cinema São Luís, aqui na Rua da Aurora, pertinho da gente. Esta sessão é muito especial porque Pedro junta várias características interessantes da obra dele, que ele não gosta, como ele escreve muito, né? Ele escreve contos, escreve ficção, e também ele tem um lance muito legal com o teatro, e juntando isso, teatro, cinema e teatro. Como é que vai ser hoje, Pedro, essa performance com vários atores, inclusive? Sim. 4 atores, inclusive, que estão no filme. Do elenco do filme, Pô, boa tarde, Ernesto, um prazer estar aqui, boa tarde a vocês que estão aí assistindo. Então, a gente pensou numa maneira, digamos, de reativar ou ativar uma leitura do filme nesse momento de lançamento em salas de cinema, né? O filme já fez o circuito em festivais e agora ele está tendo a distribuição no país. Então, a gente queria criar um momento como se fosse um reencontro com o filme também, né? Eu acho que eu acredito muito no compartilhamento da experiência do filme com o espectador de uma maneira que a gente possa ter outras leituras do mesmo material. É como se fosse pensar o filme como um organismo mesmo, uma peça viva, assim, né? Então a gente pensou, para isso, digamos, para estimular essa relação com o filme, uma performance que vai funcionar como uma abertura, um portal, digamos assim, um prólogo que seja, performático, acontecendo lá dentro do cinema, usando o espaço, adicionando informações, tentando trazer o público, né, que vai estar lá para uma experiência de sala que traz essa... Eu sou muito atraído pelo teatro, não sou diretor de teatro ainda, quero fazer uma peça, espero poder fazer, mas de trazer essa dimensão da manifestação do corpo do ator, né? Da vivência, desse lugar do risco também, né? De fazer ao vivo, de poder errar, de poder inventar na hora, né? Improvisar também. Então a gente armou uma espécie de circozinho ao vivo ali com iluminação. O espaço você diminuiu um pouco do cinema para essa primeira sessão, né? Porque se as pessoas ficassem lá em cima, elas não iam ver, né? Ela ia ficar limitado aí para... O balcão não existe hoje, né? Lá em cima. O balcão está fechado, acho, para uma reforma, né, e tal também, mas precisava que a gente ficasse lá embaixo para ter essa relação com esse cinema ao vivo que a gente vai fazer. Mas aí você vai estar com Giovana Simões... Tem Giovana Simões, Brenda Lígia, Sandra Possani e Rômulo Braga. A única ausência do elenco principal do filme é Sabrina Greve, né? Que não pôde vir porque ela tem uma peça em São Paulo e tal. Mas foi massa porque acaba criando uma relação com a narrativa que no filme é como se ela fosse o centro e os personagens eles giram em torno dela, né? Os outros personagens são como fantasmas que assombram, né, ela. E aí, essa ausência dela criou uma inversão interessante, assim, eu acho que é uma provocação que deu certo. A gente queria que ela viesse, mas tudo bem, não deu, a gente inventa. A gente volta a falar do filme, mas vamos falar também com Mariana, para Mariana explicar um pouco o filme. Está chegando aqui no Recife e várias cidades, e também tem uma distribuição experimental bastante interessante com um novo parceiro de distribuição do cinema brasileiro. O que você conta, Mariana? Boa tarde, obrigada, Ernesto, pelo convite. Então, a gente tende sempre a fazer uma distribuição que seja um pouco personalizada e que respeite muito as intenções do autor, nesse caso Pedro. Pedro, ele é tanto diretor como produtor do filme também. Então, a nossa primeira preocupação é respeitar as intenções dele quanto autor do filme e tentar
gerar uma linguagem dentro do processo de distribuição que esteja de acordo com a linguagem dele e com as próprias expectativas. Então, a gente desenvolveu junto, né, um do lado do outro, aí a gente tentou desenvolver ações e processos, respeitando o processo natural e convencional, tradicional de exibições em salas de cinema. Isso a gente precisaria fazer de todo jeito, mas também tendo em consideração muito as vontades, que tipo de comunicação a gente teria que fazer, né? Então, essa ação, por exemplo, ela é fruto disso, dessa vontade de Pedro de juntar a literatura do teatro e do cinema, ou seja, várias linguagens artísticas que elas explodem com a exibição, com o lançamento, né? E passado esse processo comercial, de lançamento comercial, a gente vai começar a entrar dentro das salas de universidades e tudo, para a gente tentar aproximar Esse público que não assistiu o filme nas cidades menores. Exatamente, exatamente. A gente tem uma certa limitação. Cineclubista. Total. Porque nesse momento do lançamento comercial, a gente consegue entrar em muitas capitais, mas tem muitas outras cidades que a gente não consegue chegar por não haver uma estrutura, um cinema que permita a gente fazer esse lançamento tradicional. Então, a forma que a gente encontrou disso é tentar levar para esse público nessas cidades também através de um circuito alternativo, sabe, em universidades, em cineclubes, em encontros e, enfim, para que o filme encontre seu público em todos os lugares. Mas no Rio e São Paulo é diferente, né? Rio e São Paulo a gente está testando pela primeira vez uma parceria com uma plataforma de cinema por demanda que chama Kinorama. Funciona da seguinte forma: a gente lança uma campanha para uma sessão de um filme determinado, nesse caso Todas as Cores da Noite. A gente lançou 2 campanhas em São Paulo e no Rio de Janeiro. E as pessoas, o público, tem que comprar os ingressos com antecedência e uma vez a gente complete 60% da sala, a sessão se confirma. Hoje, a sessão do Rio de Janeiro ela já está confirmada e a sessão de São Paulo, acho que está faltando em torno de 20 pessoas. Nós já estamos, essa semana nós já estamos vendo a cena do filme, da montagem do último trailer, né, Pedro, que foi editado recentemente pelo Caio, não foi? Sim, esse trailer foi feito por Caio Salles, que é um super talento aí, e ele conseguiu, acho que articular de uma maneira muito interessante, mantendo o mistério, mas comunicando também, né, outras camadas aí do filme. Eu estou muito feliz com o trabalho que a gente tem feito com ele. Ele tá fazendo também outras peças audiovisuais de diálogo com o filme. A gente fez, por exemplo, uma série de conversas com o elenco, com a equipe, falando um pouco da experiência de criação do filme e um pouco da leitura que se faz do filme. Então é uma forma de criar uma memória também. E a gente vai ver quando esse material já está sendo disponibilizado no YouTube, ou na página de vocês, ou da distribuidora? Ele vai ser disponibilizado entre hoje e amanhã na página do Facebook do filme. Isso. Maravilha. Pedro, como começou? Eu sei que eu já li entrevista, já conversei com você falou também das memórias desse filme, das histórias que você ouvia, de violência envolvendo mulheres e tudo, que você captou também, dando uma visão bem peculiar assim, do universo seu, que a gente já conhece de Canção para Minha Irmã, de Loja de Répteis, que é um cinema que vai muito fundo na questão da psicologia, da psique mesmo, coisa muito aprofundada, que a gente guarda e as pessoas deglutem depois de uma maneira muito diferente. E você ouviu muitas histórias, parece que rondavam esses mistérios do Recife, das nossas elites, das violências, das histórias escondidas. Sim. Pois é, eu acho que isso é resultado de um processo histórico mesmo, né, de construção de relações de poder fundadas na desigualdade, né? Então, a classe média brasileira, a classe média alta, ela constrói esse lugar do isolamento, historicamente, né? E esse lugar, ele produz internamente conflitos muito sérios, muito graves e que não tem tanta visibilidade
quanto outras violências que o próprio sistema de desigualdade quer expor, porque funciona como método até de controle, gerar uma paranoia urbana e tal. São métodos, eu acho que de tentativa de regrar a vida a partir de um sistema desigual, injusto, né, e tal. Então, claro que tem esse interesse meu político desse lugar, mas tem também, o filme também é um resultado de uma vivência, de viver um pouco nesse lugar do isolamento, de estar exposto a esse imaginário de violência que circula e é alimentado, né, de forma muito viva pelas pessoas. Então, é um universo oral, né, é um universo que não é tão documentado, né, porque se utiliza de um certo privilégio que dá a possibilidade de impunidade, de resolver as coisas meio que nas sombras, de tentar varrer essa violência para debaixo do tapete, né? Então eu queria colocar isso no filme, mas não numa narrativa, digamos assim, só objetiva. Uhum. Eu queria que o filme ele guardasse um pouco dessa dimensão subjetiva, né, de co-criação, de criação coletiva. Então, por isso que o filme ele traz histórias, ele traz versões, ele mistura perspectivas para que a gente possa também entender que a gente pode lidar com isso, a gente pode intervir nesse imaginário também. E é importante intervir nesse imaginário. Tanto é que eu não estou interessado no filme em reproduzir as histórias que eu escutei, sabe? Eu estou até interessado em subverter um pouco da lógica dessas histórias, para colocar na tela, digamos assim, a possibilidade de transformação, porque eu acho que isso em todo o campo da cultura, né? Eu acho que a cultura, seja na produção audiovisual, em todas as linguagens, é uma maneira da gente olhar para o real, de a gente reinventar esse real também, né? Através de narrativas que vão trazer o simbólico, vão trazer esse movimento imaginativo também das coisas, né? Então, você trabalha com 3 atrizes naquele apartamento, né? A Brenda, a Sabrina Greve e a Sandra, né? Uhum. Como foi juntar essas 3 mulheres? Você já tinha trabalhado anteriormente com Sandra, né? No Canção para Minha Irmã, que tem um monólogo muito lembrado, né? Sim. Naquele filme. E partilhar essas experiências. Tem muito do seu texto, mas também tem a participação delas. Como é que se dá? Como é que se deu esse processo de filmar com elas ali? Sim. Eu acredito muito no processo de co-criação, né? De uma forma colaborativa de fazer as coisas, né? Então, os atores e as atrizes, para mim, eles são, digamos, eles são um instrumento de escrita emocional do filme, né? É a partir dos gestos, é a partir do olhar para o corpo deles. Eles são porta-vozes desse circuito de afetos e de desafetos, né, que o filme aborda. Então, claro que eu tenho uma admiração imensa por essas atrizes e a ideia de centrar o filme em personagens mulheres era também de fazer subverter um pouco da lógica do real, do lugar da desigualdade, que aí que alimenta o machismo, que alimenta a violência contra a mulher e tal. Então, é claro que não é um filme que não poderia, né, tentar fazer um filme de perspectiva feminina, não é isso, sabe? Mas é respeitando e tendo um interesse muito grande pela perspectiva das mulheres, né? Então, elas trouxeram isso no processo de preparação, né, onde a gente já tinha, digamos, as histórias que a gente queria articular, mas aí essas histórias elas vão sendo fortalecidas, elas vão sendo alteradas, elas vão sendo produzidas num processo ali colaborativo, que eu acho que traz um pouco da vivência dessas atrizes, da vivência não só delas quanto atrizes. Eu também não olho para o elenco só como técnicos que vão encenar um texto, saca? Eu olho para eles como pessoas criativas, inteligentes, que vão trazer para o universo do filme uma possibilidade da gente descobrir coisas, sabe? Da gente criar um saber também a partir daquela experiência do filme. Então, eu sou muito grato a elas por isso, sabe? Giovanna Simões é a única que participa de uma história paralela, né? Sim. Que ela tem Suzana, tal, tem um menino. Sim.
Mas é uma história contada pela Iris e tal, Sim. uma história mais do passado. Mas do passado, que aí tem uma lógica um pouco diferente, né? Você teve duas equipes, parece, né, para fazer isso, né? Teve. Porque aquela primeira parte da história de Tiara, ela acabou servindo como um instrumento de pesquisa também, sabe? Do filme. Criar a história, ela era até muito maior do que aquilo, sabe? Mas aí a gente precisava ter isso, talvez, para ter, digamos assim, um arco maior, uma tridimensionalidade para a trajetória dessa personagem, mas depois a gente precisava criar lacunas, porque tá na fundação do filme perceber a memória também como esse processo de invenção. Memória não é só memória de computador, que você vai lá, está depositado o arquivo e você acessa e o arquivo está sempre igual. Não, a memória, toda vez que você acessa o arquivo está diferente. O arquivo vai se modificando, né? Então, no caso da história de Tiara, inclusive o tipo de interpretação é diferente, justamente porque ela, enquanto esse ser que só existe enquanto narração de uma outra pessoa, ela é imaterial, ela é quase um fantasma, né? Então ela não tem diálogos, a gente não ouve o diálogo dela. Não ouve o diálogo dela, exato. Porque aí é como se ela tivesse esvaziado, entendeu? É como se fosse um corpo, uma imagem. De fato, só uma imagem, né? E eu acho que Giovanna, que é uma atriz, é uma performer, mas o trabalho dela profissional e artístico é mais centrado nas artes plásticas, né? Ela é pintora, mas ela faz uma coisa muito difícil, eu acho, que é trazer esse esvaziamento. É uma coisa meio bressoniana, né? Do cinema de Bresson. A gente até viu alguns filmes de Bresson, né? Que ele tinha toda uma teoria sobre isso, não era exatamente a que eu queria trazer, mas do ponto de vista de performance, é quase aquela mecanicização, aquela falta de emotividade. Ela é bem plácida, né? Ela não ri, ela é bem plástica o rosto Pois dela, é, né? porque aí era também para o espectador, era uma forma de deixar o espectador nessa ambiguidade. Ela não ia entregar o jogo, entendeu? A gente ia ter que fazer um esforço de leitura das coisas. E eu acho que esse esforço de leitura é necessário para a vida, sabe? A gente precisa, eu acho que, entender que leitura não é a leitura só de um texto, é a leitura do mundo. A gente precisa ler o mundo, né? A gente precisa olhar para as coisas, tentar decifrá-las. As coisas não estão... Está tudo já escrito, é como se fosse ler o que não está escrito, entendeu? Os seus filmes geralmente são muito caprichados visualmente, todos muito bem, os takes muito bem planejados, os movimentos muito estudados. Nesse filme, como foi? Você como ator, muitos atores em cena e tal, mas mesmo assim você permanece com uma estética muito pessoal. O apartamento tem vida também, sim, aquela coisa que dá para o mar, né? Sim. E se você filma muito aquelas cenas, você gastou muito tempo para filmar, qual é o nível de relação que você tem com o tempo da cena e o tempo de gravar? Grava 10 vezes ou você não é tão exigente assim? Não gosto. Não acho que é uma questão de exigência, é diferente. Eu acho que o método em um filme, ele se faz para o filme. Claro que eu tenho um método que é recorrente, vai acabando, cria-se alguns elementos de estilo e tal que você dá para identificar. Ele acaba dependendo também muito da equipe, né? Da equipe, do tipo da equipe que você tá, das pessoas. Também, mas eu acho que o trabalho do diretor é comunicar um método, é criar um método que vai ser também criado com a equipe, mas é ele que coordena, né, essa estruturação. Sim. No caso de Todas as Cores, e você vai mudando ao longo do tempo, claro, né? O método, como eu disse, ele tem que ser vivo também, sabe? Eu não posso criar o meu método, digamos, e todo filme eu vou fazer igual. Não vai dar certo. Pelo menos para mim não vai. Porque cada filme, como eu disse, é um organismo vivo para mim. Eu quero que ele seja vivo. O apartamento, por exemplo, eu queria que o apartamento ele fosse uma espécie de palco também. Mas não um palco fixo. Um palco à deriva, talvez, que traz essas personagens para um lugar onde não há um caminho certo a seguir, sabe? Tanto é que a gente conversava aí eu contei muito com o Beto Martins, que é o fotógrafo do filme, que é um mestre, assim, é um parceiro incrível, tal, que ele dizendo, olhar para aquele mar que está nessa janela, imaginando que esse apartamento também é uma mente, né, que olha para esse horizonte e o mar ele é um deserto em alguns momentos. A gente queria tirar um pouco da coloração do mar para que ele parecesse árido, sabe? Lidar com esse contraste, digamos assim. E aí
tinha uma coisa que eu quis usar, porque o filme também era muito limitado no modo de produção, digamos assim, tinha pouca grana, pouco tempo e tal, que era assim, era a gente andar, era tipo, fazer um take, fez 1, 2, rolou, vamos fazer de outro plano, vamos mudar a câmera de lugar, sabe? E é uma coisa meio, eu li uma experiência de Fassbinder, acho que foi em Alexanderplatz, né, que é uma série, são 10 filmes, né, e tal. Eu não sei se é mentira isso, mas ele disse que ele só fazia take 1. Era take 1. O The Allen só faz take 1 também. Take 1. Então, isso traz uma dimensão também do teatro, da experiência do ao vivo, sabe? Para você não ficar entrando em paranoia, faz 10 takes e tal. E a minha vivência também, depois de um tempo eu vi, pô, você faz às vezes 10 takes e você não percebe muito o que mudou às vezes, sabe? Claro que se você pega um cara tipo o Kubrick, ele vai usar a repetição para massacrar o ator e como se fosse tirar o couro dele para ele chegar naquele estado psicológico, né? Aí faz 50 takes, né? O cara já passa. Mas não, a gente fez muito fluido, sabe? E ao mesmo tempo a decisão, porque aí onde o modo de produção eu acho que se articula com a narrativa, que é, quando a gente traz para o apartamento, a maior parte do filme era uma possibilidade de imersão também. Que a gente quando a gente chegasse ali, a gente não ia se dispersar. A gente ia poder estar ali junto, então tudo é mais rápido, é mais fácil de fazer isso. A gente faz um plano aqui, vamos para ali, sabe? Aí os espaços, claro que é como se fosse um trenzinho que a gente transita por portas que vão se abrindo naquele lugar, mas dentro ainda de uma possibilidade de imersão, que tem de novo a ver com teatro, né? Você tá junto no palco, nesse espaço, onde você esquece um pouco o mundo para criar um outro mundo ali dentro, né? Mariana, aí eu li aí, acho que no release, que quem chegar, os 100 primeiros espectadores que chegaram a São Luís vão ter um presente, né? Hoje na São Luís a gente está preparando, sim. A gente vai dar para os 100 primeiros espectadores um pôster do filme. O pôster Quem é oficial. mesmo, Pedro, a arte desse cartaz? Eu achei super bonito também. Cara, são de parceiros que já vêm trabalhando nos filmes, Raul Souza e Celso Artcom. Designers, assim, artistas incríveis, trabalho muito ousado, eu acho, sabe? Eles arriscam muito, o processo deles tem uma coisa orgânica também, sabe? Não é só design, é pintura e é lixar o papel, sabe? Você vê que o cartaz tem uma intervenção forte artística. Vocês estão lançando os 2 filmes, mas parece que vocês vão continuar nessa parceria brevemente, né? Vocês estão já com um novo projeto em andamento. Mariana, não só vai distribuir, como vocês vão produzir juntos, como é que é? É o filme... Fim de semana no Paraíso Selvagem. Você pode contar já. Depois desse processo de filme, no segundo semestre, vocês vão continuar a rodar o filme. Porque né? a gente no segundo semestre a gente entra no circuito alternativo, que a gente falou, né? E aí vai ser justamente o momento que a gente vai começar a pensar essa coprodução. A gente, que Pedro já está há muito tempo desenvolvendo esse roteiro, né? Mais de 1 ano, Pedrão, 1 ano e pouquinho. Com Lilo, né? Com Luiz Otávio, que é o parceiro, que é o roteirista de Todas as Cores, e com Juliana Soares também. E aí Pedro já participou de um laboratório de roteiro, foi selecionado para um laboratório lá na Índia, ou seja, incrível, um processo bem bacana, que e o filme já está, digamos, com os recursos captados. Então agora é só realmente organizar, né, as ideias e começar a moer. Seria para quando, Pedro? Bom, eu acho que a gente está imaginando que vai filmar no início do ano que vem, por conta do tempo que saiu os dinheiros e tal. E também porque eu quero usar esse período agora, que é um momento bem bom, assim, de você imaginar, pô, já tem a grana para fazer um filme, sabe? E de maturar o roteiro, sabe? Um processo, eu acho que como se fosse de testar coisas na fase de roteiro. Eu tô muito interessado nisso agora, até porque é um filme que, do ponto de vista de escopo de produção, ele é maior, tem 50 personagens, 53 personagens, ação, sabe? É uma espécie...
uma conexão com, eu acho que esse universo do Todas as Cores, só que expandido, né? Tipo, num ambiente, o ambiente é centralizado ainda, mas é como se fosse maior. Tudo acontece numa praia e aberto, é. É uma praia, no inverno, um certo estranhamento no ar, motores, violência, fugas, imersões, tem um monte de coisa acontecendo E é no uma história filme. coral, né? Então ela tem várias... Personagens todos, né? Exato, eles não tem um personagem central, né? São várias histórias que vão se conectando e que levam a uma... Eu acho que é uma meditação também sobre camadas de história, sabe? E eu acho que é um filme talvez mais abertamente político do que o Todas as Cores, assim. Eu acho que tem um comentário também sobre esse lugar, né, da classe média alta e tal, mas com alguns elementos mais expressos de questões políticas nas relações de poder e tal, entendeu? Aí estamos, assim, tá sendo gostoso isso, pra pensar o filme, preparar o roteiro para filmar. Bom, eu vou continuar daqui a pouco a falar sobre os filmes que ainda estreiam no Recife. Vou agradecer a Mariana. Muito obrigada a você. Pedro, muito obrigado pela presença. Pedro é um velho Obrigadíssimo. amigo e velho conhecido da casa, que já foi repórter. Foi estagiário ou foi depois? Fui estagiário de cidades. De cidades, né? Rodei Era na muito. época do prédio da Rua do Imperador. Reconheceu e viu muita gente da época dele também aqui, bateu uns papos. Pedro, obrigado mais uma vez. Boa Muito sorte obrigado. hoje à noite na performance. Uma pena que eu não esteja lá, porque eu estou aqui trabalhando ainda, mas eu acho que vai ser muito interessante. Tenho amigos que vão, amigas, até sobrinhas que vão assistir. Acho que eles vão me Que contar legal, depois. velho. Vai sim. Que legal. Beleza. Muito obrigado por esse espaço. Obrigada. Ok, Roberta, muito obrigado. Valeu. Vamos começar agora? Pronto. Estamos imagens aí na frente de Fragmentado, que é o novo filme de M. Night Shyamalan, o cineasta que nasceu na Índia, mas mora nos Estados Unidos desde cedo. Famosíssimo pelos seus filmes com aqueles finais que ninguém esquece, principalmente o primeiro mais famoso dele, que é O Sexto Sentido. Esse filme é muito interessante, vem fazendo um sucesso incrível, porque ele custou pouquíssimo, né, para os padrões americanos, e já faturou quase 30 vezes o que custou. Gastaram com ele 9 milhões e ele já está passando de 150 milhões. Então, é um filme interessante também porque, como sempre, Shyamalan é um mestre contador de histórias, e esse ele tem um personagem super fantástico, que é um homem, né, que não é um homem só, ele é um homem, mas tem um homem de 23 personalidades. De uma criança, a um estilista, a uma mulher, a um zelador e a outros que estão escondidos na mente dele, que afloram, principalmente quando ele sequestra três meninas, aliás, que estão no estacionamento, e leva elas para um lugar escondido, e ele tem um plano sobre a vida delas. E uma das meninas é diferente e tem todo um jogo de sobrevivência frente a esse homem de 23 personalidades, cada uma mais estranha e uma super perigosa. Então é um filme que vem estreando muito forte e tem muita gente querendo vê-lo. Então é uma dica, com certeza, um dos principais filmes da semana. E o outro também é outro filme sensacional, que se chama T2 Transporting. T2 Transporting é a continuação do filme de 1996, Transporte Sem Limites, dirigido por Danny Boyle, é adaptado dos dois livros, o primeiro Transporting e o segundo Pornô, de Irvine Welsh. Eles todos são de Edimburgo, né, na Escócia. Como o primeiro, o segundo também se passa em Edimburgo, é a volta dos 4 personagens. Eles se reencontram agora 20 anos depois, né? Mark Renton, Ewan McGregor, Sick Boy, o John Lee Miller, Spud, que é o Ewan Brenner, e o loucaço do Robert Carlyle, que é o Baggy B. Esses 4 loucaços a gente conheceu há 20 anos, topavam todas as drogas, vendiam as drogas, e o filme termina numa situação muito louca, que é quando o Mark Renton abandona os amigos levando uma grana. Eles ficam putíssimos e quando voltam, esses 20 anos depois, eles tentam rever como é que eles estão e ver se conseguem
se essa traição passada a limpo. Só que a coisa não é bem assim, porque eles realmente estão pior do que antes, praticamente, apesar de que em algum momento a gente vê uma esperança maior em um ou outro personagem. O filme é tão interessante quanto o primeiro. O diretor Danny Boyle mantém o mesmo pique. Talvez a única diferença mais sensível é que aqueles hits musicais dos anos 90, que foram reintroduzidos nesse filme, como Perfect Day, de Lou Reed, Lust for Life, de Iggy Pop, não tem representantes iguais a hoje na música atual, nem mesmo dos anos recentes. Logicamente tem música interessante, tem Dream do Blonde e tal, mas o filme, quem conheceu o filme e viveu aquela época, vai ver que o filme é uma continuação necessária, não é questão de o filme existir por motivos de nostalgia. Não há nostalgia, ok? Então, outro filme a se ver, filmaço, então não percam. Na Fundação Joaquim Nabuco, a gente está estreando também essa semana um filme francês muito interessante chamado O Filho de Joseph. É um filme muito inteligente, é um diretor francês, franco-americano, até então desconhecido, há uns 2 anos, chamado Eugene Green. Eugene Green é o diretor desse, apareceu esse nome aí, La Sapienza. É o filme anterior dele, foi exibido aqui no cinema da Fundação também em 2015. Neste ele trata de um tema, de alguma maneira, conectado, porque ele trabalha muito com essa questão da arte, na presença da arte nas vidas das pessoas, o significado que elas têm. Nesse é um jovem adolescente que procura saber quem é o pai. A mãe sempre manteve esse negócio em segredo, quem é o pai, e ele vai atrás e encontra o pai dele, que é um cara muito escrotinho, que é o Mathieu Amalric, e depois ele encontra outro cara, o Joseph do título, que tem uma figura, uma imagem mais paterna, e eles começam a ter uma espécie de contato e tudo mais. Servindo mais a isso, tudo se passa em Paris, né, o Jardim do Luxemburgo. Não é um filme turístico, né, como muitos filmes franceses que aparecem por aqui como um filme turístico, mas é um filme muito intelectualizado, mas não é um filme que deixa você muito de fora como espectador, não. Ele tem uma presença bastante interessante e o diretor tem um jeito de filmar bastante diferente, uma frontalidade, né? Você olha, o ator olha para você como se fosse um personagem do filme, mas ele está vendo o personagem, na verdade. É um plano contra plano de uma maneira bem frontal. E é um filme bastante interessante no sentido de que você vê que há uma mente pensante nesse filme. Então é uma dica também de filme diferenciado desses filmes que estão no cartaz. E você sabe que eu estou aqui no 4º filme, né? E ainda temos mais 4, porque essa semana estão estreando 8 filmes. É uma carga muito grande de filmes toda semana no Brasil, no Recife, em todo canto. Voltando, nós estamos de novo com outro filme francês, parisiense, que tem Paris no título, que é Imprevisto de uma Noite em Paris. Eu não vi esse filme ainda também, mas espero ver. Ele está estreando só no cinema da Rosa Silva, no Movie Max. Ele é dirigido e interpretado por Edouard Baer, um jovem cineasta, ator. Ele contracena com a conhecida Amélie Poulain, a senhorita Audrey Tautou, essa jovem, não tão jovem agora, né? Mas ainda assim uma bela atriz, uma bela figura. Ela faz parte de um grupo de teatro. O Edouard Baer faz um metteur en scène, um diretor de teatro, que tenta fazer com que o teatro tenha vida ainda nesses tempos tão conturbados, de tanto entretenimento tomando lugar da verdadeira arte. Então, é um filme também a se ver. Eu acho que o pessoal que gosta tanto de cinema quanto teatro pode ir atrás desse filme e ver se realmente vale a pena. É uma dica. Outro filme também em cartaz, apenas lá no Cinépolis, no Shopping Guararapes, em Jaboatão, é o filme brasileiro Travessia. Travessia é uma produção baiana dirigida por um jovem cineasta chamado João Gabriel. Tem 2 atores, um ator muito legal, né, que a gente conhece há muito tempo, né? Chico Dias, do filme de Cláudio Assis, né? Amarelo Manga, né? A gente lembra muito dele, né? E ele fez muitos outros filmes, né? Por Isso que Dadá, né? Que é outro filme fantástico que ele interpreta. Nesse filme ele contracena com o ator de TV, Caio Castro, é um dos primeiros filmes, talvez, o Caio aí. Tem muita gente que não gosta de Caio, acho que ele é um ator que não tem ainda grande expressão, né? Mas esse filme é interessante, se passa em Salvador, né? É um filme sobre Salvador, mas ele não fica atrás das imagens de cartão postal de Salvador. Ele se desenrola em lugares pouco conhecidos da noite.
É a história principalmente baseada fincada em cima do personagem do Chico Dias, que é um pai que perde a mulher e entra numa espiral de solidão muito difícil, e ele ainda tem problema com o filho, que tem história com drogas, com violência. Então, outra dica também, uma pena que esteja só nesse cinema tão distante, pelo menos dessa área mais central do Recife. Então, é outra dica. Eu também não vi, mas espero dar uma chegadinha, se possível, para ver o Travessia. Para as crianças e adolescentes, também há um filme em cartaz hoje. É um filme muito esperado pelos fãs dos Power Rangers, né? O Power Rangers tem uma tradição televisiva de mais de 23 anos, né? Inclusive as temporadas de TV estão chegando também paralelamente à estreia no cinema. O filme é dirigido por Dean Israelite, tem jovens atores no elenco e os 5 adolescentes do filme estão de volta aí com uma versão para o cinema. Acho que os fãs, lógico, vão correr e o filme está em cartaz em vários cinemas. Por fim, nós temos um filme que está estreando também apenas no Moviemax Rosa e Silva, que é uma produção anglo-americana chamada Negação, dirigida por Mick Jackson, é um diretor britânico, trabalhou muito tempo nos Estados Unidos. E há muito tempo que ele não fazia um filme com essa dimensão. Esse filme é bastante interessante porque ele trata do tema do Holocausto. É um embate entre uma escritora e um homem que não acredita que o Holocausto aconteceu. Por isso essa coisa de negação. A escritora Deborah Lipstadt discute essa questão com o David Irving, que acredita que não houve Holocausto, que não houve Auschwitz, que não houve nada disso. Ele disse que ninguém nunca provou que Auschwitz teve uma câmara de gás, e eles foi um filme baseado em fatos reais, e eles vão para o tribunal para saber quem é quem nessa história e se realmente o Holocausto é uma invenção. É uma temática ainda hoje que muita gente se nega a crer que aconteceu, né? Mas a verdade é muito mais forte e a gente sabe que o Holocausto é uma das piores vergonhas da humanidade. Então é isso, pessoal. Estamos aqui há mais de meia hora conversando e vocês ouvindo. Muito obrigado mais uma vez e vão ao cinema que tem filmes demais. Tchau, até a próxima quinta.